Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Diversidade, não só na linguagem, mas também no suporte, nos materiais, no conceito e na relação com o espectador. Complexa como o mundo em que vivemos e difícil de definir. O tema em questão hoje é a arte contemporânea. Os nossos convidados são os artistas plásticos Luiz Áquila e Pedro Varela. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado. Como que a gente pode tentar explicar um pouquinho o contexto em que surge a arte contemporânea? Olha, eu acho que primeiro explicar o contexto em que surge essa dupla. Porque quando me convidaram para participar desse programa, eu achei que seria interessante ter um artista bem mais jovem, que ele fosse sujeito e objeto, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é um objeto de interesse, de observação, a obra dele em si é uma obra interessante, representativa desse momento. Ele também é um artista que reflete e pode dar opiniões sobre o que está se passando. Muito mais do que eu, que sou um artista muito mais voltado para o ateliê agora, né? Então, eu acho que pode acontecer uma dinâmica entre nós dois que seria bom. Gerações diferentes da arte Gerações contemporânea. diferentes, momentos diferentes de vida também, né? E ao mesmo tempo eu acho que a gente vai poder fazer um bate-bola legal justamente porque essa ideia de contemporâneo é ampla, justamente porque contemporâneo significa aquilo que está no nosso tempo. Estamos todos compartilhando esse tempo, né? E é um tempo muito complexo, muito veloz, né? Sim, é como o nosso mundo hoje, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo, do surgimento da arte contemporânea? Eu acho que isso tudo começa com o dadaísmo, né? Quer dizer, é o momento que começa essa... Quer dizer, em plena Guerra de 14, né? A cultura estabelecida, né? A cultura bem pensante, tinha provocado essa catástrofe, que foi a guerra, né? E um grupo de artistas se reúne na Suíça e começa a fazer experimentos fora dos suportes tradicionais da arte, né? Experimentos que muitas vezes já aconteciam em bastidores de ateliê. Não é? Quer dizer, então é como se fosse o avesso. O avesso passa para o primeiro plano, né? E aí abre um novo caminho para a arte. Quer dizer, quer dizer, ao mesmo tempo que é uma negação, é uma afirmação de outra maneira de ver a arte. E que permanece até hoje. Então, às vezes eu tenho a impressão que existe simultaneamente várias maneiras de ver a arte hoje. Então, a ideia, quer dizer, o enfoque para a arte muda de acordo com a maneira, com o que está acontecendo naquele momento e de acordo com a manifestação. Pedro? Eu acho que, complementando um pouco, né, e voltando para aquela conversa que a gente estava tendo antes, eu acho que uma das grandes questões para se pensar tanto a arte moderna quanto a arte contemporânea, né, é a transformação do lugar e do próprio observador, que deixa de ser observador e passa a participar de alguma maneira, né? Mesmo a ideia de contemplação que se tinha antes, né, do sujeito que vai contemplar uma obra de arte, ela deixa de ser aquela contemplação meramente do sujeito que recebe ou que absorve alguma coisa, mas sim de alguém que está num processo de fruição de experiência junto com uma obra ou, enfim, com a própria voz do artista que se materializa de diferentes maneiras. Eu acho que pensar arte contemporânea além de pensar o material, o meio, é também pensar essa nova percepção do público. Eu acho que também, agora, enquanto o Pedro falava, eu pensava aqui que também é pensar um pouco a arte na contemporaneidade, quer dizer, arte agora. Então, quer dizer, arte contemporânea às vezes parece um estilo, né? Quando você fala em arte contemporânea, parece que tem cânones, né, que se repetem e você forma uma coisa, um treco que chama arte contemporânea. Apesar de ter gente que faz isso mesmo. Quer dizer, academismos vão acontecendo, né? Quer dizer, e maneirismos também vão acontecendo. Então, existe um maneirismo
com uma cara contemporânea, assim, que você olha e diz, isso é arte contemporânea. Depois de perceber que existem esses truques e que existe realmente uma gama de possibilidades dentro do que a gente chama hoje de arte contemporânea, ou pelo menos uma condição contemporânea, quer dizer, o momento que estamos vivendo, eu acho que é interessante, bom, pelo menos para mim, uma das grandes questões é se pensar um juízo de valor, ou se deve ou não pensar um juízo de valor dentro de um sistema que é tão multifacetado e tão complexo, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões de hoje. O que é que faz com que um artista seja bom e outro não, se você não tem mais uma base única para a leitura e compreensão das obras? Eu acho que existem, enfim, várias questões que a gente pode começar a divagar por aqui, né? Mas, enfim. Eu acho também uma coisa que, quer dizer, o que leva, qual é a razão da existência desse nicho cultural arte, né? Quer dizer, a impressão, às vezes, que eu tenho é que todos os artistas são movidos pela mesma coisa, não é? Quer dizer, movidos pela tentativa de superar o buracão, não é? De fazer uma ponte sobre o grande vazio, não é? Sobre a insatisfação, sobre o ser humano que é tão dividido, não é? Então, uma maneira assim, um cimento que junte o ser humano, não é? E aquilo que Otávio Paz, que eu acho lindo, que ele dizia que o ser humano só é inteiro na poesia ou na paixão, né? Quer dizer, em todos os outros momentos ele está dividido. Então, eu acho que vendo a arte do ponto de vista do artista, não é? E que se você for conversar com artistas diferentes que praticam coisas tão diferentes, como dissemelhantes, como diria o Caetano, não é? Você vai encontrar motivações muito parecidas. E esse povo, não é, artista, é um povo muito insatisfeito, não é? E que ele entra direto em contato com a insatisfação do outro. Então tem uma coisa muito séria em arte, que às vezes quem vê de fora, o crítico, ou aquele que não tem a experiência sensível, né, não consegue perceber como é sério para nós isso, né? E como é sério para o verdadeiro público de arte. Eu estou dizendo, verdadeiro público de arte é aquele que é copartícipe, né? De várias maneiras. Isso que é sensível à arte. Que é sensível à arte e que a tentativa de chegar à arte não é só por uma reflexão distante, né? Mas é por uma aproximação. E aquilo que o Pedro estava falando sobre a contemplação também é interessante, porque, na verdade, a contemplação ela é importante quando é quase como você diluísse seu ego no objeto contemplado. Então tem uma volta, ele volta para você. E tem um quadro, que é um quadro do Seurat, que está em Londres, que é à beira do rio, assim, né? Tem umas pessoas que observam o rio, observam uma regatinha que está andando lá embaixo. E aqui na galeria tem essas pessoas que observam as pessoas que observam. E esse quadro, assim, eu acho que é a síntese da contemplação. Então, é muito difícil pensar em arte como um professor que chega com a sua pastinha, assim, aí não é dar uma explicação como se ele fosse um farmacêutico, uma receita para cada coisa. Tem uma outra coisa que vai além e tem várias ratoeiras, né? Várias coisas que podem te pegar e te mudar o caminho. Acredito que a obra acontece justamente nesse contato com o público. Mesmo quando é uma pintura que já está ali, o objeto pronto, ela vai acontecer quando está realmente num momento de mostra. É aí que a coisa acontece. E acho que é importante pensar também o caminhar da nossa história, né? Então a gente tem o artista que trabalha hoje, ele tem que lidar com diversas heranças, né? Uma grande questão que eu acho que, pelo menos para mim, é muito importante é como a gente construiu a nossa modernidade, né? Eu acho que um grande exemplo de como foi a nossa modernidade é só parar para ver a construção de avenidas como a Presidente Vargas, a Rio Branco. Elas foram construídas em cima de um passado riquíssimo, né? Então, ao custo de destruição de derrubando esse prédios, passado, né? Soterrando, né? E
E por quê? Porque era a construção de uma nova ideologia, de uma ideologia da modernidade, de uma ideologia de um progresso que a gente acreditava cegamente e que a gente tentou jogar para baixo do tapete um passado que a gente já não queria saber. Não, não somos mais colônia, vamos enterrar essa igrejinha aqui. Não, não somos mais escravagistas, vamos enterrar isso daqui também. Então, eu acho que, pelo menos no meu trabalho, eu tento rever alguns desses símbolos e um pouco dessa... eu tento buscar fragmentos de uma história e reconectar eles de uma maneira não linear, né? Então, isso para mim é importante. Luiz, você concorda que... Eu acho que é interessante que o Brasil é tão contraditório, né? Porque, ao mesmo tempo, os arquitetos modernos que preservaram os monumentos do passado. Claro. Quer dizer, o patrimônio histórico foi fundado, né, por advogados e escritores modernos com arquitetos modernos. Então, foi o único país que aconteceu isso, porque na Europa os arquitetos que eram favoráveis à preservação, eles faziam uma arquitetura com estilos pretéritos, né, estilos do passado. Então, por exemplo, Le Corbusier, ele estava propondo uma obra nova e não estava preocupado com o que tinha acontecido no passado. Aqui no Brasil, teve essa grande descoberta do Lúcio Costa, dos grandes espaços livres e da construção independente da estrutura, né? A estrutura independente das divisões, né? Os vãos livres, que Lúcio Costa descobriu a arquitetura moderna através do século XVIII. Quer dizer, ele vai a Minas, quando ele vai a Minas, ele entende Van der Rohe, Bauhaus, Le Corbusier e tudo mais. Então tem isso, quer dizer, ao mesmo tempo que o poder civil, né, é bruto, autoritário e vai derrubando igreja, como ele fez com a igreja de São Pedro no Rio, faz a Avenida Presidente Vargas, quer dizer, a pessoa que denominou a avenida decidiu fazer isso, né? Você tinha grupos de intelectuais preocupados com a preservação desse passado e rebatendo para o futuro, né? Então essa coisa que é muito contraditória, quem pensa no Brasil muitas vezes não é aquele que executa. Uma das características da arte contemporânea seria também essa capacidade de diálogo com o passado, com estilos anteriores, com estilos atuais, quer dizer, essa capacidade de ir lá beber no tradicional e trazer com um elemento de agora. O que você acha? Eu acho que essa capacidade vai variar muito de artista para artista. Eu acho que cada artista hoje é uma vanguarda autônoma, né? Então, cada um vai ter o seu próprio estatuto, a sua própria forma de pensar, as suas próprias, como eu estava falando ontem, porteirinhas para abrir, né? Então, eu acho que essa abertura existe porque o mundo hoje já não é também, enfim, o mundo em que vivemos, ele já não é mais aquele eixo Europa, Estados Unidos, né? É um mundo fragmentado, com um centro de poder em vários lugares, em todos os hemisférios, né? E esses centros de poder têm cada vez mais voz. Isso vai acontecer em arte também. Quer dizer, eu acredito que artistas de diferentes linguagens e diferentes formas de pensar vão sempre se articular e vão sempre construir uma linguagem diferente. Então, vão existir muitos que vão buscar essas referências de um passado pré-colonial ou de outros... Enfim, hoje essa abertura só existe porque a gente vive num mundo cada vez maior e que precisa ser cada vez mais inclusivo, né? Para diferentes culturas e diferentes backgrounds e diferentes formas de pensar a sociedade. O presente e o passado estão vivendo simultaneamente, né? Quer dizer, você através dos meios, né, da internet ou da televisão, você tem o tempo todo descobertas do passado ligadas ao mesmo tempo sem hierarquia, com uma descoberta científica incrível, uma viagem a um outro planeta, uma expedição pelos subterrâneos do Egito. Né? Nunca a história esteve tão viva, né? Tão viva e tão simultânea e sem hierarquia. E assim, pensando, né, eu dar dois exemplos, quer dizer, o Pedro e Beatriz Milhazes, né? Quer dizer, Pedro tem um trabalho que lembra várias situações paradisíacas, oníricas. Você podia, às vezes, comparar o Pedro do Annie Rousseau ou outros pintores que procuraram esse mundo paradisíaco, ao mesmo tempo que o trabalho do Pedro tem a ver com a arte moderna, né? E até com precursores da arte moderna. Aí você vai para Beatriz Milhazes, né?
que tem um trabalho que tem muito a ver com a imagética brasileira, com elementos decorativos, né, do flor de papel, toalha de mesa, bordado, e ao mesmo tempo tem a ver com Delaunay, não é, que você tem todas aquelas rodas, como se fossem rodas industriais, rodas dentadas, né? Então, Beatriz, eu acho muito interessante engrenagens, essas engrenagens que movem uma imagética que é brasileira e doméstica, não é? Então, ao mesmo tempo que ela é uma indústria com rodas dentadas, chaminés e tal, ela tem uma coisa íntima e doméstica. E Pedro tem essa coisa do voo do espaço ideal e um pouco também do paraíso, do nosso paraíso perdido, né? Como agora a gente vê com as florestas ciliares derrubadas. As florestas e as cidades, geralmente, são sempre imagens de lugares idealizados. Isso, né? a cidade também. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os desafios da arte contemporânea. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre os desafios da arte contemporânea. Os nossos convidados são os artistas plásticos Luiz Áquila e Pedro Varela. Vamos falar um pouquinho sobre a relação da arte contemporânea com o espaço? Nunca o espaço foi tão apropriado pela arte, né? Eu acho que Pedro é uma pessoa para falar, porque ele mesmo fez várias obras que entram pelo espaço real. Então, uma das coisas que eu sempre pensei no meu trabalho é justamente que o espaço podia ser uma tela. Durante muito tempo, nos últimos tempos eu tenho trabalhando com pintura, basicamente, e tenho até ensaiado uma volta para o espaço, né? Pensando não apenas obras tridimensionais, mas ativando o espaço com cor, né? Muito baseado também na produção do Luiz Barragán, que é um arquiteto mexicano, e eu vivi no México um tempo, então eu ainda estou digerindo essa vivência lá. Né? Mas eu acho que o espaço ele passa a ser uma espécie de tela em branco para o artista, né? Mesmo para o artista que vai pensar uma exposição de pintura, quadro na parede, desenho na parede, o espaço passa a ter uma grande importância, diferente, por exemplo, de uma exposição do século XIX, na qual cada pintura era autônoma, era uma janela, então você podia lotar uma parede com várias pinturas e o espectador estava esperando isso. A pessoa que ia para uma exposição, ela estava esperando realmente ver cada imagem de uma maneira. E hoje pensamos uma exposição, o espaço, né, quase como um romance, um conto que se desenvolve, que tem um início, um fim, que tem uma espécie de narrativa interna que acontece através da percepção desse espaço. Então, no meu trabalho, né, a questão do espaço entra justamente pelo desenho e eu comecei a perceber a primeira influência e primeira vez que eu realmente entrei no espaço não foi uma entrada direta, foi através de desenhos que eu fiz no vidro. Eu considero uma percepção do espaço diferente justamente porque esse desenho acontece num lugar que não é a folha de papel convencional, ele acontece no vidro, mas ele envolve o ambiente exterior dentro dessa imagem. Então ele acontece no espaço ambíguo, que é quase que uma tela, mas é transparente e o entorno faz parte disso. Depois eu comecei a pesquisar também os jardins japoneses e também alguns cemitérios mexicanos que eram muito interessantes, né? Porque cada cova tinha uma casinha, um prédiozinho para o morto, né?
Então, isso acontece aqui no Brasil também, parece que na Chapada Diamantina tem bastante coisa assim, norte, sul da Bahia, né? Então eu comecei a pensar em uma cidade de areia que se apresentaria quase como um jardim japonês, né? Sendo que cada pedrinha, cada parte do jardim poderia ser vista sem que outra estivesse na frente quase. Isso acabou não acontecendo exatamente, mas esse não conseguir, não lograr o projeto como você idealizou, às vezes faz parte do trabalho e às vezes até gera questões muito interessantes também. Então, enfim, esses exemplos, né, eu estou dando até para mostrar como acontece, como o artista busca, né, essas referências para a construção de sua obra. Então, eu acho que o espaço hoje ele é realmente uma espécie de suporte, né? A gente chama a tela, o papel, a fotografia de suporte. O espaço é também um suporte para a criação. Então, mesmo quando você coloca trabalhos que já existem e não faz, por exemplo, uma instalação ou uma videoinstalação ou o que for, mesmo assim você ainda hoje começa a pensar o espaço de uma maneira diferente do que se pensava antes. O direcionamento da percepção. É um direcionamento. Quer dizer, o artista tenta determinar como vai se dar a percepção espacialmente. Né? Que eu acho que também tem a ver com as tentativas de aproximação das artes. Né? Quer dizer, por exemplo, na Bauhaus você tinha o Schlemmer, que era um pintor que fazia cenário e fazia uma espécie de figurino que não era nem figurino, porque ele fazia personagens. Então você tem várias situações onde artistas começaram a interferir em espaços reais. No Ballet Russe, né, que tinha Picasso, vários artistas fizeram cenários para isso que determinavam inclusive a dança. Né? Uhum. Tem o Léger, que tem uma peça com Henrique Satie, né? Então a Grande Parada, que é a partir da obra A Grande Parada do Léger, que depois o Satie faz uma música e cria uma espécie de uma ópera com isso. Então isso vem, quer dizer, quando o artista pode sair da tela, né? Pular da tela e começar a interferir no espaço real, acho que cria essas possibilidades que vão até o abstrato expressionismo, quando Pollock pinta o tamanho dele. Né? Quer dizer, o espaço é ele que determina, ele é o módulo do espaço. Né? E é quase um balé. É a pintura gestual, quer dizer, que chamava de action painting, porque a pintura deixa de ser uma coisa pintada para ser o rastro do gesto. Né? Por falar nele como suporte, né? O corpo se tornou um suporte. Claro, uma forma de expressão, um suporte para a expressão. E isso vai até os happenings. Uhum. E até, ou então como Rauschenberg e John Cage, que faziam peças comuns, que depois o Cunningham, o coreógrafo, né? Criava uma coisa. Os três trabalhavam juntos, então você não sabe onde começa o Rauschenberg, o John Cage ou o Cunningham, né? Então, há essa mistura toda, né, de meios, né? E nessa nova relação com o espaço tem também a questão de levar a arte para a rua, né? De utilizar, né, as cidades, né, como o planeta como espaço para intervenção também, né? E até chegar essa coisa de folk art urbana, né, que é tão bonita hoje, né? Quer dizer, na verdade, durante muito tempo a forma de resistência da pintura era o grafite, né? Quer dizer, o grafite e os grandes murais, né, dos anos 70 era uma forma da pintura resistente e que acabou influenciando a pintura erudita, entre aspas, né? Eu acho interessante também outras formas de atuação no espaço, né? Que não é o espaço de galeria, mas sim do espaço urbano, né? Eu lembro e acho muito interessante aquela intervenção do Ducha no Cristo Redentor, que pintou ele de vermelho com o uso de gelatina nas luzes refletoras do Cristo. Eu acho que é interessante você pensar como ele está trabalhando, que quebra totalmente o que se espera, né? O que se esperava durante um momento pré-moderno e até mesmo durante a modernidade, né? De uma ação artística, né? Ela passa a ser uma ação basicamente ela tem, claro, uma visão estética, porque a estátua do Cristo Redentor pintada de vermelho realmente tem
uma força visual incrível, mas ao mesmo tempo ela tem que ser analisada também por um lado político, muito mais do que talvez o próprio estético, né? E eu acho que, de novo, a gente entra naquele assunto, né, desses conceitos que quebram as porteirinhas, né, que já não estão encarcerados em categorias, né, e que agora se mesclam e se misturam. Essa percepção do espaço que temos, na verdade, é consequência dessa forma diferente de pensar não só o espaço, mas de pensar tudo. A gente está falando da relação com o espaço e também mudou a relação com o tempo, né? A arte que tinha um quê de eterna passa a também querer ser efêmera, né? As intervenções, das performances, né? É muita outra contradição, né? Que às vezes o que torna ela eterna é seu caráter efêmero. Né? Então, quer dizer, nas obras de Lygia Clark, Elliot Sica, o próprio Pollock, né? Quer dizer, essa coisa de segurar aquilo que como se a sociedade, a comunidade segurasse aquilo que ia passar, né? Você segura o tempo, né? Então você segura e conserva aquelas obras do Hélio, que o Hélio diz, toque-me, são para tocar, não é? E você faz e põe, não me toque, não é? Então essas coisas que estão acontecendo porque o espectador começa a influenciar, a opinião do outro começa a bater, não é? E tocar. E essa outra coisa que também se dá contemporânea, que não tem nada a ver com essa pergunta, que eu estava, enquanto a gente estava falando, de você ter esse artista que formula ideias e que fala. Não é? Quer dizer, há 20 anos estaria um crítico aqui. Quer dizer, era impossível você pensar dois artistas falando por eles mesmos, quer dizer, estruturando uma conversa e um assunto junto com a entrevistadora. E nós três aqui, a entrevistadora se prepara muito bem, faz perguntas muito consequentes, e nós dois chegamos aqui com a nossa experiência, com o que nós pensamos na vida, sem a intermediação de um crítico. Aliás, o crítico é um ser que está evaporando, sumindo. Então, aí o artista pode ser voz própria, né? E aí você tem essa nova figura que é o curador, né? Que organiza essas várias vanguardas individuais num pensamento dele, curador, né? E também funciona, às vezes, como um organizador, como alguém que vai fazer um meio de campo entre o artista e diferentes lugares de inserção desse artista, né? Museus, espaços institucionais, galerias e coleções e tudo mais, né? Ele passa a ter um papel, o curador, diferente do crítico, ele tem um papel muito mais de, como diz o próprio nome, de curar, de ser um cura, de ser alguém que acompanha o artista e que quer levar esse artista para um lugar, para o crescimento, né? E do que o próprio crítico, que está ali para avaliar e criar juízos de valor. É uma né? posição mais ativa, né? Por isso até que eu tinha falado antes dessa questão do juízo de valor, né? Será que é pertinente hoje pensar em juízo de valor dentro de um sistema de arte que, na verdade, busca opiniões e olhares distintos, quer dizer, não só opiniões e olhares distintos, mas sempre busca o olhar através do olhar do outro? Como você julga isso? Né? Essa que é uma das questões. Por isso que os salões terminaram, né? As premiações terminaram, porque você não tem mais como você ter critérios comuns, né? Que é uma coisa que no período acadêmico era mole, né? Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os desafios da arte contemporânea. Uma questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você.
O Em Questão está de volta com o tema Os Desafios da Arte Contemporânea. Nossos convidados são os artistas plásticos Luiz Áquila e Pedro Varela. Vamos falar então agora dos movimentos mais marcantes dentro da arte contemporânea? Bom, eu acho que vai ser mais fácil a gente focar talvez numa cena brasileira, né? Acho que talvez seja difícil falar de movimentos, né? Porque eu penso que um movimento ele é algo que surge dentro de uma organização de vários grupo, artistas, né? de um grupo, né? E eu não tenho visto tantos movimentos nesse sentido, né? É aquilo que eu disse, cada artista é uma vanguarda Há muito autônoma, tempo né? que não tem, né? É. Quer dizer, mesmo que chamamos de geração 80, não foi um movimento, foi uma exposição panorâmica da produção daquele momento. Quer dizer, não houve um manifesto, como o Manifesto para o Brasil, o Manifesto Futurista, né? Isso não houve mais, há muito tempo que não. Historicamente, a gente sempre tenta conceituar e delimitar, né? Mas da parte dos grupos não houve isso, não. E quando eles se juntavam era muito por afinidades ou por questões simples, como dividir um espaço era mais fácil do que alugar um espaço sozinho. Estratégias para lidar com a prática, né? Então, mas eu percebo algumas coisas muito marcantes, né, numa cena daqui. Eu acho que cada vez mais está sendo fácil, não tão fácil ainda, mas como eu morei no México, eu entrei em contato com outras cenas artísticas, né? Então, essa cena artística mais mexicana, cubana, principalmente México e Cuba, elas vão para um viés político muito forte, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma outra percepção, né? Eu acho que dá para a gente encontrar artistas jovens e artistas já com alguma carreira trabalhando por esse viés político, né? E aí eu já citei alguns, como o próprio Ducha, eu falei da outra vez, mas tem o Paulo Nazaré, que eu acho que é um artista super interessante, super jovem, e que está construindo uma linguagem muito para esse lado do político e pensando... e quando eu falo político, não é de maneira partidária, mas uma política dentro da arte, uma política, uma forma de política, como a própria palavra diz, né, de pensar a polis, né? E outra questão também é que a gente ainda está digerindo, né, a geometria, o formalismo. Então é muito fácil também encontrar artistas de várias gerações, inclusive mais jovens que eu, trabalhando com essas referências geométricas e muitos, na verdade, até tentando destruir ou ironizar isso, né? Um artista jovem que tem feito isso, que está com um trabalho super interessante, é o Rafael Alonso, lá do Rio de Janeiro. Então, eu acho que ele trabalha de uma maneira muito irônica, pegando essa herança geométrica, que a princípio seria algo muito sisudo e muito organizado dentro de cânones, e transforma numa espécie de linguagem kitsch, através do uso de cores e de outras referências tropicalizadas, né? Então, e também nesse sentido entra um pouco de político, né? Porque eu acho que pensar esse universo tropical no qual vivemos é, na verdade, um dado político, porque você traz para a cena algo que não é referência nem europeia, nem americana, nem referência de um progresso exatamente. Uma pincelada do que acontece, né? Porque, às vezes, esses exemplos que eu dei, eles não vão ilustrar uma cena contemporânea, eles são apenas uma pincelada, um recorte. Né? Porque é interessante o que Pedro estava dizendo sobre essa questão do Brasil se vendo, né? Teve uma exposição itinerante nos anos 40, que andou pela América Latina inteira. Tinha um número de artistas, 38 artistas do Brasil, uma coisa assim. Tinha um crítico argentino que fez o texto, que ele dizia que o Brasil é um país que tinha uma natureza agreste, hostil. Os artistas, num esforço civilizatório, usavam cores terrosas e cores muito bem balanceadas num esforço civilizatório, né, para evitar se corromper, se identificar com essa natureza tão selvagem. E isso criou, quer dizer, o Brasil vem desse complexo, né, de vergonha de ser mestiço, né, vergonha de ser misturado. E muitas vezes você vê mesmo críticos jovens falar, não existe mais essa questão de arte localizada, ou que você fala sobre uma determinada região, ou sobre um determinado esquema cromático, por exemplo, que é ótimo isso, né? O cara pegar a geometria racional dos concretos e de repente fazer aquilo virar um negócio meio kit, meio azulejo de botequim, né? Então eu acho que
a vontade que a gente tem de lidar com a cor, com a forma e com a esquisitice brasileira, né? Existe uma estranheza no Brasil se você quiser ver o Brasil com o olhar europeu, como se viu durante muito tempo. Então essa arte brasileira que aí passa a ser esquisita por ser essa coisa tão mal compreendida, né? E tão idealizada. Então eu acho que agora a gente está com muito mais coragem de olhar aqui o Brasil como o americano está com passou a ter muito mais coragem de olhar um supermercado desde a pop art, né? Quer dizer, você poder olhar a sua própria natureza morta, né? Que os americanos fizeram e que agora a gente pode olhar a nossa própria paisagem, a nossa própria maneira de ser e o nosso próprio olhar e gosto, o gosto brasileiro. Então é um momento bom para ser brasileiro e também tem uma coisa que me preocupa, às vezes, é um excesso de bom-mocismo no pensamento contemporâneo de arte, né? Então, todos são muito bem, principalmente os curadores. Quer dizer, eles põem assim, títulos, né, nas exposições coletivas, né? O homem e seu tempo, o homem e suas angústias, não é? Então, há uma coisa tão bem intencionada que soa falso, né? Aquilo é too good to be true, né? Não dá para ser verdade. Então, eu acho que é bom quando entra ironia, quando entra uma certa maldade em arte. A arte tem um lado perverso. Então, eu acho que quando a arte fica muito santa e muito bem intencionada, eu acho que ali tem alguma coisa que não é verdade. Porque não pode ser tão bom. E o mercado? O que mudou no mercado? Eu acho que o que mudou no mercado é que ele realmente surgiu de uma maneira avassaladora, né? Eu acho que já existia, obviamente, um mercado, né? Mas com o crescimento da economia e com o crescimento da classe média, né? Da classe média e também uma valorização internacional. Não de uma nova classe média, mas de um enriquecimento da classe média que já tinha surgido antes. Claro. Né? Né? E eu acho que também há uma tendência internacional de se valorizar o pensamento criativo, não apenas em arte, mas em tudo, né? Porque a gente chegou numa sociedade que tem um nível tão grande de bem-estar, ela pode oferecer um nível tão grande de bem-estar, claro que não é para todos, obviamente, não estou falando que a gente viva num mundo perfeito e num lugar ideal, mas enfim... mas de uma maneira geral, né, a gente vive num mundo em que a saída para a economia, e assim que não sou eu que penso exatamente assim, mas enfim, a saída que as pessoas veem para a economia é um pensamento criativo, ou seja, você não tem mais demandas para uma sociedade, você precisa então criar demandas para essa sociedade. O que eu acho que é o seguinte, a gente não dá para esperar haver um progresso social para as pessoas terem arte. Eu acho que a arte é um bem social, assim, feito água, correio, telefone. Então, as pessoas podem conviver com arte desde já. Quer dizer, e a arte não vai levar ao progresso social, mas vai levar à criação de indivíduos mais criativos e que têm uma vida mais cheia, né, com mais possibilidades. Aumenta os horizontes de um indivíduo. Eu estive agora na Bahia e passei 17 dias com a minha filha, que é cantora e tal, então entrei no mundo da música. E é incrível como eles são criativos, é incrível como eles são informados sobre música. Não música erudita, mas o panorama internacional da música. E como eles não estão só repetindo padrões, como repetindo a mesma batida, repetindo o mesmo tempo, o mesmo ritmo. Quer dizer, estão o tempo todo criando conhecimento. Então, isso na música é mais presente do que em artes plásticas, né? Então, você vê, eles são músicos eruditos no sentido que eles sabem e refletem sobre o que eles estão fazendo. Mesmo que eles saibam e reflitam de uma maneira diferente do conservatório de música. Mas eles sabem o que estão fazendo. Então, eu acho que isso está acontecendo em artes plásticas quando você vê grafite, quando você vê, sabe, manifestações de roupa, maneiras de vestir. Então, tem uma coisa de artes plásticas que está impregnada na sociedade urbana, né, que independe dos cartolas ou dos técnicos, claro. não é?
A minha questão que eu estava falando era justamente isso, né? Dos cartolas, né? Do mercado. Até que ponto esse mercado não abre as portas para ou abre as portas para essas outras formas de ver a sociedade. Mas a internet criou Tem uma outra história aí na internet. Houve uma democratização, abriu um espaço para a arte poder mostrar. Eu acho que a internet cria sua própria arte. Tem coisas que são próprias. Como nós aqui nesse momento, nós estamos criando arte, né? Não é? Nós estamos criando a partir de palavra, a partir de gestos, a partir de informação. Quer dizer, e não é pintura, não é escultura, não é outro treco. E não é propriamente uma entrevista, né? Agora, na internet, eles criam... Quer dizer, a internet, ela é meio e mensagem ao mesmo tempo. Quer dizer, ela cria a sua linguagem. E também ela funciona como um espaço para o artista mostrar o seu trabalho também, né? Ele pode não ter o espaço na galeria, mas ele pode mostrar ali, né? Não chega a ser... É complementar. A impressão que eu uma tenho. Coisa vai atrair a outra. É diferente de você estar com a obra, né? Ou então fazer uma obra que seja gerada pela internet ou para a internet. Né? Eu acho também que a internet, pelo menos durante o meu processo de formação, ela me ajudou a ter uma ideia mais ampla de um panorama da arte fora do país. Então eu podia ter ideia do que estava acontecendo no MoMA, numa galeria de Nova York importante como a David Swinner. As visitas virtuais, né? Você pode... E mesmo sendo visita virtual, às vezes apenas um texto, uma resenha e algumas imagens, aquilo já é suficiente para você aprender. Então, um pequeno estímulo, assim, que te leva a outra coisa, né? Para finalizar, que nosso tempo está acabando, você falou, né, da arte que invadiu a camiseta, invadiu as ruas. Há um diálogo maior com a cultura popular? Com a cultura urbana? Eu acho que sim. Eu acho que a gente... Quer dizer, o que se dá na rua, né? Porque havia uma divisão... Em música, por exemplo, sempre houve muito diálogo entre música popular e música erudita, né? Quer dizer... Mignone, Radamés Inátali, Villa-Lobos, até que ponto Gershwin, até que ponto eles são músicos populares ou músicos eruditos, né? Então o Morro influenciou Villa-Lobos voltava, influenciava o Morro, Ravel influenciou Gershwin ia lá, voltava, influenciava Ravel. Mas em artes plásticas era muito separado. Você tinha os pintores naif, né, os pintores primitivos, e você tinha os chamados pintores de galerias, ou pintores eruditos, como quiser chamar. E com essa coisa que aconteceu na rua, né, quando a parede passou a ser um suporte, né, com muita liberdade, né, especialmente quando aparece Basquiat. Né, eu acho que Basquiat ele rompe com o maneirismo do grafite, né, porque tem um maneirismo do grafite, né, aquela forma meio que parece biscoito e tal. E Basquiat rompe com isso, e Basquiat, ao mesmo tempo, ele tem todas as influências mediterrâneas e picassianas, e é um grande pintor, né? Então, eu acho que aí rompe, aí tudo mistura. Aí entra para a música, você pega músico que pinta e faz objetos tridimensionais, o outro que é filho de uma mãe de santo, que faz também objetos tridimensionais, e o artista que entra da sua maneira. Então, acho que houve uma mistura, assim, muito boa. Eu acho que houve sim também, principalmente na parte da produção e no lidar o artista, né? O artista está sempre em trânsito. Às vezes é que eu acho difícil para a instituição e para para a galeria comercial tentar absorver esse tipo de pensamento mais aberto, né, do artista. Então, porque é muito diferente, né? Quer dizer, a galeria, ela lida com o produto e o artista lida com o processo. E a galeria tem horror a processo, porque ela quer produto para poder fazer negócio. E os espaços institucionais, os museus, estão cada vez mais precisando manter seus patrocinadores, e quando não tem patrocinadores acabam tendo que lidar com outra questão, que é a falta de dinheiro. E sem dinheiro, às vezes, você não consegue fazer um projeto mais elaborado, ou, enfim, um projeto mais ousado, né? É possível, para encerrar, a gente falar quais são os novos desafios da arte contemporânea daqui para frente, assim, olhando para o futuro? Eu acho que o maior desafio é continuar sendo interessante. E ser interessante para o próprio artista, quer dizer, manter... Eu acho que aí, do ponto de vista do artista, é manter a aventura em aberto, né? Quer dizer, você acordar e não saber como vai ser o dia seguinte. Quer dizer, isso que é legal, né? A gente podia ficar falando aqui dias, semanas sobre esse assunto, que é muito extenso,
Mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a participação do Luiz Áquila e do Pedro Varela. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.